Motorista que matou 3 pessoas em grave acidente no fim de semana tem corpo encontrado às margens de açude, em Souza. Polícia Militar impede arremesso de drogas e maquinetas de cartão de crédito para interior do presídio do Serrotão. Governador da Paraíba anuncia novo decreto e outras medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E ainda, clubes de futebol do estado decidem em reunião que não deve haver campeonato paraibano em 2021. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Borborema Notícias no ar e a gente já começa trazendo detalhes sobre uma morte misteriosa que aconteceu em Souza, no sertão paraibano. O corpo de um homem foi encontrado às margens de um açude e a perícia confirmou que tratava-se do motorista que bateu em uma moto e matou 2 adultos e uma criança no último domingo. O corpo do taxista Cícero Gomes de Abreu foi encontrado no final da tarde de ontem no Núcleo 3, zona rural do município de Souza. No último domingo, o taxista havia se envolvido em um acidente automobilístico contra uma motocicleta na qual estavam 4 pessoas, 2 homens adultos e 2 crianças. Os 2 homens morreram na hora e as 2 crianças foram socorridas para uma unidade hospitalar. No entanto, uma delas, um garoto de apenas 8 anos, também não resistiu e terminou morrendo. A polícia disse que no corpo do taxista foram encontrados sinais de espancamento. Não está descartada a relação entre os 2 fatos, o acidente e o homicídio. No entanto, outras linhas de investigação também estão sendo apuradas pela polícia. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. A Polícia Militar prendeu 3 homens que foram flagrados tentando jogar drogas e maquinetas de cartão de crédito para o interior do presídio do Serrotão, em Campina Grande. Um dos detidos é um ex-vereador de uma cidade no sertão do estado. A ação aconteceu por volta das 2h30 da madrugada. Durante uma ronda, a polícia encontrou um carro nos arredores do presídio do Serrotão. Os ocupantes tentaram fugir, mas foram pegos. Um veículo Logan Renault Prata, em atitude suspeita, com 3 indivíduos. Fizemos o acompanhamento. Quando eles perceberam a presença da nossa guarnição, eles foram se desfazendo de embrulhos, de pacotes. E tivemos que acelerar a viatura, fazer a perseguição, dar a voz de parada. No carro estavam 3 homens. Um deles já foi vereador na cidade de São Domingos de Pombal. Ele tentou usar isso para escapar do flagrante. Para nossa surpresa, quando nós paramos, fizemos a abordagem, o motorista disse que era ex-vereador da cidade de São Domingos de Pombal, quis dar uma carteirada política, né? Ele a princípio negou, depois disse que tinha sido contratado, era motorista de aplicativo, mas só que os 2 comparsas entregaram. Disse, não, está todo mundo junto e olha aí o celular dele, se ele tem algum cadastro. Edson Nunes, de 34 anos, Pablo Henrique, de 20 anos e David Lima, de 21, foram presos em flagrante. Com eles estavam maconha, cocaína, 3 celulares, uma baleadeira e um isqueiro. Tentativas de arremessos de drogas, celulares, carregadores já viraram rotina aqui no presídio do Serrotão. Mas desta vez o que chamou mais atenção foi que no meio do material apreendido estavam 2 maquinetas de cartão de crédito. Os apenados, quando recebem visita, às vezes a pessoa não tem o dinheiro, aí vai passar o cartão para quitar a dívida dele lá dentro. O comércio está grande, a gente está tentando coibir durante a madrugada, porque muitas são os arremessos, né? Agora estão usando essa modalidade, estão vindo em um veículo, tinha uma embalagem de pizza, tinha uma garrafa de vinho para ludibriar a nossa guarnição, dizer que não estavam fazendo o uso o arremesso. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, deflagraram nesta terça-feira a 5ª fase da Operação Recidiva, que apura o desvio de verbas públicas por parte de prefeituras paraibanas. Além de Brasília, as equipes da operação, compostas por Controladoria Geral da União, MPF e Polícia Federal, visitaram esse escritório de contabilidade que fica no centro de João Pessoa e esse condomínio de luxo no Jardim Oceania. Endereços relacionados ao mesmo proprietário na cidade de Patos também foram visitados. A 5ª fase da Operação Recidiva investiga desvios de recursos públicos por meio de convênios do governo federal. Os valores dos contratos envolvem recursos na ordem de R$ 86 milhões.
soma de montantes dos recursos federais. A empresa, que tem como proprietário Iramilton Sátiro, ainda segundo as investigações, já recebeu mais de 15 milhões de prefeituras paraibanas e já foi alvo de buscas nas operações Dublê e Pão e Circo, de 2012. Iramilton Sátiro conversou com a imprensa hoje mesmo, na sede da empresa no centro, e inclusive citou as operações. Estamos aqui à disposição da Polícia Federal, Ministério Público, todos os órgãos, tribunais de contas, todos os órgãos que porventura vierem a solicitar quaisquer documentos. Eu passei por a operação, a primeira, Dublê, né? E a Pão e Circo? Foi chamada de Pão e Circo. Não, Pão e Circo foi mais light. Agora a outra Dublê foi pesada porque vasculharam minha vida. Mas graças a Deus, passei por todos os trâmites do Tribunal de Contas. Passei mais de 2 anos juntando documento para o Tribunal de Contas, da minha parte, não é parte das prefeituras não, mas da minha parte. E foi entregue, foi feita uma auditoria, depois da auditoria foi reunido o Conselho do Tribunal de Contas e foi por unanimidade, aclamado por unanimidade, que não existia nada do que foi programado. No Seridó paraibano, um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de apenas 7 anos de idade. Marcos Vasconcelos traz os detalhes. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de tentar abusar sexualmente de um menino na zona rural do município de Cubati. A tentativa teria acontecido no dia 7 de novembro. A criança estava brincando com as filhas do acusado quando ele tentou praticar o ato, mas foi flagrado pela mãe do menino. Desde então, ele estava foragido, mas acabou sendo preso no início desta semana. O suspeito agora está à disposição da Justiça. Veja no próximo bloco. Nas ações de enfrentamento da pandemia, novo decreto governamental será colocado em prática nos próximos dias. A gente volta falando sobre os casos de infecção pelo novo coronavírus na Paraíba. Diante da situação atual, o governador João Azevedo concedeu entrevista coletiva na capital, falando sobre o novo decreto e também sobre o plano de vacinação. O governador informou que a partir dos próximos dias pode haver um novo protocolo em relação ao funcionamento dos bares, restaurantes e eventos. Este decreto vai estabelecer, volto a dizer, apenas o horário de funcionamento de bares, restaurantes e espaços de eventos, estabelecendo para aqueles municípios que furarem ou que atingirem uma área que eu vou chamar de risco, para que não ponha o sistema de saúde em colapso. E quando foi questionado sobre a falta de materiais usados, então, no combate ao novo coronavírus, materiais da saúde, o governador disse que não faltam insumos e falou também quais são as medidas que está utilizando para combater o vírus. Nós temos hoje em estoque 220 mil seringas aproximadamente, já de uma compra feita anteriormente. E agora no dia 22, mais um processo licitatório para a compra de 3 milhões de seringas, que acontecerá agora no dia 20. Claro que esse número será suficiente para que a gente possa fazer a campanha de vacinação no estado da Paraíba. É importante entender que qualquer vacina e só poderá ser aplicada, ou só poderá ser disponibilizada depois da autorização da Anvisa. Essa autorização ela pode ser emergencial ou a aprovação definitiva, a homologação definitiva da vacina. E sobre o evento de posse da Prefeitura, Cícero Lucena informou que vai evitar aglomeração. Assumo aqui, presente a vocês, e já tinha feito com o governador, a minha disposição, por exemplo, de na posse nós não termos evento que concentre as pessoas. Sobre esse decreto ao qual o governador se referiu, ainda esta semana o governo do estado vai publicá-lo, definindo novas medidas complementares para conter o avanço da pandemia. De acordo com João Azevedo, a preocupação prioritária é com cerca de 15 municípios do Sertão que estariam em situação mais crítica. E na próxima sexta-feira, o governador João Azevedo irá se reunir com o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Na ocasião, será discutido um plano de ação para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. O encontro irá ocorrer às 10 horas no Palácio da Redenção, em João Pessoa.
E o prefeito eleito Bruno Cunha Lima e o vice Lucas Ribeiro estão na capital federal cumprindo a agenda em vários ministérios. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli. Oi, Fernanda, boa noite. Olá, Raíza, boa noite a você, boa noite a todos. A movimentação no Congresso Nacional já começa a ser intensa, isso porque está previsto para amanhã a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. E quem está aqui na capital federal é o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Ele veio cumprir uma série de agendas de audiências e tratar sobre recursos para a cidade de Campina Grande. Nós conversamos com exclusividade com o prefeito eleito, que falou sobre esses encontros na capital federal. E nós viemos fazer aqui 2 dias de uma agenda intensa, de um ritmo intenso de trabalho, visitando alguns ministérios, também conversando com a bancada federal, sendo recebido por ministros, exemplo, agora acabei de conversar com a ministra Damares, trazer algumas pautas, embora ainda não tenha assumido formalmente a gestão de Campina, mas já trazendo algumas pautas, fortalecimento do Conselho Tutelar, nós mostrando a ela o lançamento que nós devemos fazer já nos primeiros meses de governo de um programa Mulher de Campina, que trata sobre empreendedorismo, combate à violência, requisitando uma unidade do Mulher do Brasil, da Casa Mulher Brasileira para Campina Grande, intensificar toda a parte de empreendedorismo feminino, de combate à violência, profissionalização, assim como nas demais outras pastas que nós vamos visitar. Quem também está acompanhando Bruno Cunha Lima aqui na capital federal é o vice-prefeito eleito, Lucas Ribeiro, que também está cumprindo essas agendas e também falou com a nossa reportagem sobre o trabalho aqui nos ministérios e também junto à bancada federal. Campina é uma cidade que todos têm um carinho enorme, uma cidade que reflete toda uma região e é uma cidade estratégica para o Nordeste, para o país. Então a gente fica feliz de sempre quando a gente está buscando recursos, projetos, nós somos recebidos muito bem. E a expectativa é muito boa também para as próximas agendas. A gente vai se reunir principalmente com os parlamentares, a gente precisa contar com esse apoio dos parlamentares para destinar emendas, teremos também as emendas de bancada, que é muito importante para Campina Grande. Então, a expectativa é muito boa, de um diálogo muito tranquilo com todos eles e sabendo que Campina será muito bem contemplada. Veja a seguir, Campeonato Paraibano não será realizado em 2021. Chegou a hora de falar de futebol e hoje tem polêmica. O Campeonato Paraibano 2021 não vai acontecer, pelo menos é o que dizem os clubes, à exceção do Botafogo e a Federação Paraibana de Futebol. Entenda o porquê dessa decisão na reportagem de Paulo Pessoa. A reunião aconteceu na tarde de ontem, na sede da Federação Paraibana de Futebol. Os 8 clubes da primeira divisão estiveram presentes e apenas o Botafogo de João Pessoa não assinou a ata. No documento, eles descrevem, abre aspas, que os clubes não obtiveram sucesso à reivindicação feita ao governo do estado para receberem valores referentes ao programa de incentivo ao esporte em 2020 e 2019, inviabilizando a realização do campeonato, já que os clubes não têm condições financeiras de disputar a competição, fecha aspas. A verba a que os clubes têm direito é de cerca de 4 milhões de reais por ano. Os clubes estavam contando com essa receita desde janeiro e agora, chegando em dezembro, chegando um momento decisivo que era o arbitral, eles viram que não teriam condições financeiras de quê? De pagar folhas de jogadores, de pagar as pessoas da comissão técnica, pagar todos os recursos de deslocamentos, etc. Então, a verba principal que eles contavam era essa verba justamente vinda do governo do estado. E hoje, infelizmente, eles tiveram a certeza que não iriam conseguir mais realmente ter esse recurso em seus cofres e não teriam condições. Estão todos endividados porque contavam com esse apoio do governo. Representantes de Campinense e 13 também lamentam o cancelamento do torneio. O governo do estado, no início do ano, prometeu um valor. Esse valor, ele acabou o ano agora, acabou o campeonato, não foi repassado para os clubes e sobre a alegação de que os clubes da Paraíba, na sua maioria, precisavam estar legalizados com o estado
e também fazendo um acordo de leniência sobre o gol de placa, motivos de possíveis fraudes de gestões passadas, que não vem o caso agora, porque o que estávamos a reivindicar e estamos é exatamente sobre o ano de 2020. Hoje a gente queria estar aqui falando de contratações, de remontagem de elenco, de forma de disputa de campeonato. Infelizmente nós estamos falando de um campeonato que talvez, ou com certeza não vai existir, né? Para o bem de alguns e para o mal de muitos, né? Assim, o mal de muitos porque a gente fala nisso com tristeza, porque muita gente se envolve com o futebol, são empregos diretos e indiretos que acontecem quando o campeonato está acontecendo, né? Pessoas que ganham ali o seu pão de cada dia. O bloqueio de repasse é uma recomendação do Ministério Público da Paraíba, num descumprimento ao acordo de leniência proposto pelos próprios clubes, após confessarem fraudes no gol de placa, onde foram cadastrados CPFs aleatórios de pessoas de outros estados e até mortos. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, a ação fraudulenta no gol de placa desviou cerca de 10 milhões de reais dos cofres estaduais e todos os clubes, em maior ou menor escala, participavam do esquema. E a gente traz outra notícia preocupante, especialmente para os torcedores trezeanos. O estádio Presidente Vargas novamente corre risco de ser penhorado. Em 2018, o 13 foi condenado a pagar mais de 4 milhões de reais à Inter de Lages pela contratação em litígio de Marcelinho Paraíba. Não houve defesa e nem renegociação da dívida. Amanhã o estádio vai a leilão virtual. Avaliado em mais de 21 milhões e meio de reais, o lance mínimo é de 11 milhões. Também temos boas notícias no esporte. A bola já tem data para rolar na Copa do Nordeste. No dia 27 de fevereiro será dado o pontapé inicial do maior torneio regional do planeta. Competição que você acompanha com exclusividade aqui na TV Borborema. Lembrando que o 13 é o representante paraibano na competição, já tem vaga assegurada. E o Botafogo de João Pessoa disputa a pré-Copa do Nordeste contra o Atlético de Alagoinhas, valendo vaga na fase de grupos, e entra em campo amanhã no interior da Bahia. O jogo de volta em João Pessoa acontece na próxima semana. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você uma ótima noite, muito obrigada pela companhia.